particularmente nunca gostei do juiz Sérgio Moro, justamente quando comecei a notar que ele era um ativista, que ele dobrava a lei de acordo com o seu interesse pessoal para atingir um objetivo pessoal que muitas vezes, isso ficou, na minha opinião, e a minha, eu sei que talvez você não possa falar muito sobre isso, Ludmila, mas isso ficou muito evidenciado nas mensagens vazadas, como os objetivos dele eram de manipulação da opinião pública, eram objetivos políticos que nem sempre estavam limitados pela lei. Eu sempre digo, o check and balance principal do juiz é a lei. O juiz, ele é escravo da lei. No momento em que ele deixa de ser escravo da lei, ele fala, não, se eu interpretar a lei assim de forma criativa, eu posso fazer isso. Se eu interpretar de forma criativa do outro lado, eu posso fazer aquilo. Aí, quando ele começa a usar o ativismo judicial, a gente perde os controles, o principal instrumento de controle que o Montesquieu idealizou. E eu acho que isso vale, quando você fala muito bem, Ludmila, sobre indicação, genial a sua resposta, porque é a resposta institucional, é a resposta de responsabilização de quem nós elegemos para que ele tome de todos que nós elegemos, para que eles tomem as decisões corretas e apontem bons juízes para a Suprema Corte, isso vale para os dois lados, porque nós não queremos ativistas também de sinal trocado. Então, nesse sentido, eu sou evangélico, então eu acho ótimo que você tenha um ministro que seja evangélico, mas eu não quero que ele altere as leis que foram aprovadas pelo parlamento e sancionadas pelo executivo para a visão evangélica dos fatos. Se nós queremos uma sociedade com leis que representem mais a visão cristã das coisas, o caminho para a mudança dessas leis no sentido de uma direção mais cristã, ou seja lá qual for, é através do parlamento e da sanção do executivo. E não que amanhã nós temos um Supremo Tribunal Federal onde todos os juízes são evangélicos e eles decidem mudar as leis, a interpretação das leis e fazer valer leis que sejam mais evangélicas. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, Paulo, você quer um conservador para o Supremo Tribunal Federal ou quer um cara de esquerda? Eu falo assim, olha, em princípio não deveria importar. Eu queria que alguém que respeitasse a lei que está escrita. Curiosamente, acontece dos conservadores normalmente terem mais apreço às leis do que a esquerda, inclusive por uma questão filosófica. Mas, em princípio, não me importaria. Muitas vezes as pessoas falam, a Suprema Corte Americana, o Trump indicou um conservador. A discussão aqui normalmente não é essa. A discussão é, por exemplo, ficou muito, muito claro agora na indicação, na última indicação que o Trump fez, né? Então, não, a Amy Coney Barrett, ela é uma conservadora. Não, essa não era a discussão, ela sempre batia no peito para dizer, eu não estou dizendo que ela de fato o seja, mas ela batia no peito claramente para dizer que ela era uma originalista, né? Aquele que interpreta a lei de acordo com a visão original do legislador, no caso do framer, né? Do constituinte. Mas eu queria. Você falou, Ludmila, sobre que a sociedade padece das más decisões, dos apontamentos, das indicações para o Supremo Tribunal Federal. A sociedade padece. Mas tem uma parcela da sociedade que está padecendo mais do que a outra. E essa parcela que nesse momento está padecendo dessas más escolhas feitas principalmente pelos governos de esquerda no Brasil, aliás, somente pelos governos de esquerda, a gente teve um ministro só indicado pelo presidente Bolsonaro, que é o único presidente que não é de esquerda no Brasil depois do retorno dos civis ao poder. A parcela que está sofrendo mais com isso são os conservadores. E a gente está vendo um festival de coisas, talvez algumas você não possa falar a respeito, e aí você me fale, porque tem processos que estão em curso, mas uma especificamente você escreveu, é uma das autoras de um livro do Inquérito do Fim do Mundo, e eu fico escandalizado. Eu já acho que a justiça brasileira, há muito tempo, em todas as instâncias, tem passado de todos os limites, mas esse inquérito que acabou tendo seus desdobramentos e os seus inquéritos primos e irmãos e filhos, esse passou de todos os limites. Eu queria que você falasse por que ele é tão absurdo, explicasse um pouco para as pessoas o que está acontecendo e qual é o tamanho da gravidade do que está acontecendo do ponto de vista da lei. Eu vou acrescentar algo nesse sentido, tá?
Eu acho, e essa é a minha impressão, e eu quero que você me corrija, que não há mais ninguém no direito brasileiro que defenda determinados inquéritos que estão em curso no Supremo Tribunal Federal. Inclusive as pessoas que defendem a existência do inquérito, elas não defendem mais a legalidade desses inquéritos. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu fiz um debate fechado com o Cacai, o famoso advogado Cacai, que é um grande advogado, meu advogado, pessoa com quem eu me dou muito bem, mas de quem eu tenho uma visão bastante diferente da história. E ele teve dificuldade de defender o inquérito do fim do mundo, do tipo, realmente esse aí, as pessoas estão até dando bons argumentos contra o inquérito e tudo mais. E ele teve dificuldade de defender. E outro dia, eu não vou citar quem é, mas um membro do que eu chamo de direita trans, que é a direita que se sente direita, mas na verdade ela é de esquerda, né? Direita trans. Direita trans, né? Ele se sente no corpo, no corpo de uma direita. Mas na verdade ele é de esquerda. Os É o esquerdista envergonhado, né? Os cromossomos dele são de esquerda, mas ele gosta de se dizer direita, ele se sente de direita. E um deles fez um post que foi assim: entre o Carl Schmitt do Bolsonaro e o Carl Schmitt do Alexandre de Moraes, eu prefiro o Carl Schmitt do Alexandre de Moraes. Carl Schmitt, para quem não sabe, é o grande jurista nazista, que foi um dos caras que deu todo o suporte jurídico para o Hitler fazer as coisas que fez. Ou seja, o que eu interpreto disso? Ele já entende, ele fala assim, não, é ilegal, eu sei que é arbitrário, não dá para defender isso que está acontecendo, mas entre uma ditadura do Bolsonaro fictícia, né? Porque eu ainda não vi qual foi o ato ditatorial do Bolsonaro, e uma ditadura do Alexandre de Moraes, eu prefiro a ditadura do Alexandre de Moraes. Explica pra gente, quais são as ilegalidades, e tem gente que ainda defende, do ponto de vista legal, esses abusos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal? Eu vou começar respondendo a tua segunda pergunta. Se tem gente, né, nesse meio jurídico... Séria, gente séria. Gente séria? Tá, e a sua pergunta já mudou. Deixa eu reformular a pergunta. Não conheço. Gente defendendo seriamente. Pronto. Tá. Gente séria, eu nunca vi defendendo esse inquérito. Agora, gente defendendo seriamente, sim. Só que, depende do que você está chamando de defender seriamente. Eu nunca vi nenhum argumento. É isso que eu quis dizer. Argumentos jurídicos sólidos. No direito, muitas vezes você tem doutrinas diferentes, visões diferentes, argumentos jurídicos, de verdade. Alguém que fala assim, não, isso é legal por isso, por aquilo. Porque até nas decisões dos ministros, você vê que assim, vai além da cambalhota jurídica, né? Sim, vai muito além. E o que tem é bastante gente que defende de forma emocionada, mas a pessoa não apresenta nenhum argumento sólido. Então, assim, a gente vê, sim, dentro da categoria jurídica, nós vemos profissionais defendendo de forma emocionada esses inquéritos, mas com E quais são os argumentos? Né? Eu tenho curiosidade. Aí é que tá. Não tem argumento jurídico, é tudo emoção. Sabe qual o argumento que eu vejo muito ser utilizado assim? E é até meio chocante, né? A gente ter que dizer ao público que pessoas da área jurídica defendem esse tipo de argumento. Ah, não, essas pessoas têm que ser investigadas mesmo porque elas praticam fake news. E este é o argumento. Então, a pessoa que estudou o direito, o mínimo que ela deveria saber é que não existe no nosso ordenamento crime de fake news. Existem crimes de calúnia, injúria, difamação, existe o dano moral na área civil, não existe um crime de fake news. Então, ela é apenas uma pessoa emocionada. E mesmo assim, mesmo esses crimes de calúnia, injúria, difamação, mesmo assim esses crimes são crimes de menor potencial ofensivo. São crimes que não dão cadeia. Então, eu fico pensando, essas pessoas estão com a cabeça onde? Na verdade, a racionalidade delas já foi para o espaço. São pessoas que estão deixando suas emoções, suas sensações, seus sentimentos serem elevados à categoria de realidade.
que é o que o professor Olavo chama de mentalidade revolucionária. Eles inverteram totalmente a ordem das coisas, eles não são capazes de diferenciar o que é um sentimento, uma objeção, uma antipatia de algo objetivamente considerável no mundo real. Então, é absolutamente constrangedor e é algo deprimente uma pessoa do direito não saber diferenciar que ele está sendo emocionado, que ele não está fazendo uma análise racional dos fatos, que ninguém vai preso por calúnia, injúria, difamação, e muitas vezes os fatos que são jogados aí na imprensa, muitas vezes nem se configuram nenhum crime, nenhuma calúnia, nenhuma injúria, simplesmente um posicionamento político. Vários são protegidos, inclusive, pela exceção da verdade, né? Porque, de fato, Sim. As coisas a que as pessoas atribuem como fake news são verdadeiras. As difamações não são difamações porque são verdadeiras. São fatos que, de fato aconteceram, né? É que nem você chamar um ladrão de ladrão. Você chama uma pessoa que foi condenada por roubo, tá? Uma pessoa condenada, com decisão transitada em julgado por roubo. Essa pessoa o quê? É ladra. Foi condenado por roubo, é uma ladra. Pelo menos a língua portuguesa assim define. Então, se você chamar um ladrão de ladrão, isso não é um crime, isso você só está falando a verdade. E se você for chamado lá a se manifestar em exceção da verdade, você vai provar, não, ele é ladrão, eu estou falando a verdade, e está aqui a condenação desta pessoa. Mas as pessoas são muito emocionadas, nem falar a verdade você pode mais. Então, a coisa está muito complicada. É o chamado crime de opinião, que eu sei muito bem que não existe no Brasil na lei. Não existe na lei, mas na prática, o crime de opinião passou a existir. Na teoria não existe, e só mas um na lado prática de opinião, passou a né? existir. E só um lado. Só de um lado. É só de um lado. A gente não vê os progressistas sendo condenados, sendo investigados por ofensas a autoridades do espectro político direitista ou conservador. Né? Espectro filosófico conservador você não vê, você só vê de um lado. Então, nesse momento, existe a desmoralização da justiça. É quando a justiça se torna partidária de um espectro ideológico. E depois não sabem por que a sociedade estão os vendo com maus olhos. Depois ficam se perguntando por quê. Mas está tudo muito claro, né? Por quê? Então só não enxerga quem não quer. E eu quero falar especificamente sobre isso, mas eu queria antes, eu acho que as pessoas comprem o livro do Inquérito do Fim do Mundo, leiam, mas eu, aliás, vou confessar uma coisa aqui no ar, mais de uma vez te perturbei para que você me explicasse quais eram os problemas processuais, quais eram os absurdos por trás desse processo, inclusive enquanto eu estava na Jovem Pan, cheguei a fazer isso também. As pessoas acham, Paulo, você fala das coisas, como é que você sabe de tudo? Eu falo, não sei de tudo, não, eu simplesmente me informo com as pessoas que sabem mais do que eu, entendo os assuntos, e aí procuro, meu trabalho como jornalista é traduzir para vocês de forma palatável. E poucas pessoas explicam tão bem isso, Ludmila, quanto você. Quais foram os absurdos? O que foi o Inquérito do Fim do Mundo e quais foram os absurdos? Os principais absurdos, porque eu acho que se a gente for falar de todos, dá para fazer uma live inteira, como você já fez várias. Daria um programa só com isso. Você já fez várias, mas de forma resumida, como a gente diz em inglês, in a nutshell, de forma bem resumida, quais foram os principais? Por que é tão absurdo assim? Além do crime falso de fake news que não existe, né? Além disso, que até agora nós não sabemos exatamente qual foi a fake news que deu origem, que fundamentou o chamado inquérito das fake news. Por isso que eu acho que o próprio nome inquérito das fake news é uma fake news em si. Por isso que eu prefiro o nome que foi chancelado pelo ministro Marco Aurélio, que é o nome Inquérito do Fim do Mundo. É muito mais adequado do que inquérito das fake news, é que eu não sei de que fake news se trata, eu acho que ninguém sabe, porque até agora o inquérito ele está sob sigilo, aparentemente só um dos apensos, o tal do apenso 70, que foi liberado para consulta, e a gente ficou sabendo porque alguns investigados tiveram acesso a este apenso, como, por exemplo, o Bernardo Kister, que fez
um vídeo até contando o que ele viu, o que o advogado dele viu nesse apenso. Então, se você ver, tem 70 apensos, apenso significa anexos ao processo, né? Isso significa que tem, no mínimo, 69 outros anexos, além do processo principal. Fora os outros que devem estar para lá dos 70 e que a gente não sabe quantos são. Então, o Bernardo revelou que são memes, hashtags, piadas, são coisas ali toscamente colhidas do Twitter, enfim, foi isso que ele revelou para a gente em vídeo, ou seja, crime de opinião e chacota, piada, coisa que, evidentemente, jamais ensejaria prisões, por exemplo, prisões, busca e apreensões, nada disso. E uma das mais flagrantes ilegalidades desse inquérito é justamente essa não disponibilização dos autos aos advogados. Todo mundo sabe, né, pelo menos quem frequenta fórum, quem é advogado sabe muito bem, que o advogado ele tem uma prerrogativa, inclusive expressa em lei, isso não é nem nada doutrinário, não, isso é legal, está na lei, que o advogado ele tem o direito de acesso pleno aos autos. Então, vai eu, né, juíza da comarquinha do interior, negar acesso de um processo a um advogado. No dia seguinte, está ali, vai ter uma multidão de advogados na minha porta, com plaquinha, minhas prerrogativas foram violadas, representação na corregedoria, vai ter aquela coisa toda. Só que neste inquérito, por algum motivo, eu não sei por que a OAB não está fazendo um regaço em relação a isso, né? Porque qualquer coisinha fazem, até com razão, né? Se você negar acesso ao advogado, tem que fazer o regaço mesmo. Por que não fizeram nesse caso? Outro dia, o advogado Emerson Grigoletti, que é um dos advogados desse processo, ele colocou lá no Twitter dele que ele está até agora, né? Já fez aniversário, teve até bolinho de aniversário, de não acesso aos autos, já fez aniversário, o não acesso aos autos. Então, fica a pergunta, né, por que a OAB, que é um órgão tão combativo, não está atuando em defesa da prerrogativa desses advogados que atuam nesse processo para que eles tenham acesso aos autos? Então, isso é uma pergunta, é uma das ilegalidades, é o não acesso aos autos, e isso está no meu artigo também que eu escrevi para o livro Inquérito do Fim do Mundo. Então, lá eu coloco, né, o artigo da lei que é violado e tudo mais. Além disso, esse inquérito ele viola o chamado princípio acusatório. O processo penal no Brasil ele segue o sistema acusatório, que é a separação nas funções do processo. Então, existe uma separação entre a função de julgar, entre a função de acusar, a função de defender. Uma pessoa não pode ocupar duas funções processuais no mesmo processo. Então, eu não posso ser vítima e julgadora em um mesmo processo. Recentemente, aconteceu um caso comigo mesmo, Ludmila, que até veio a público, em que eu era vítima, fui vítima de um stalker que tentou praticar extorsão, né? Ele me cobrava R$1 milhão para não me matar. Essa foi a extorsão. E a polícia foi atrás, né? Eles investigaram e chegaram lá a identidade do sujeito, até um advogado do Paraná, e ele foi preso, foi até julgado por esses dias, foi condenado por extorsão e ameaça, e eu era vítima nesse processo, e esse processo tramitou na vara em que eu sou a juíza. Só que eu não podia ser a juíza desse caso, porque eu era vítima, correto? Só no STF, se eu sou então. vítima... Oi? A não ser que fosse ministro do STF, aí podia. Pois é. Parece que acontece um outro processo penal na Suprema Corte, né? Então, eu era vítima nesse processo e o processo tramitava na minha vara. O que eu fiz? Eu tive que me dar por impedida nesses autos, obviamente, né? Eu não ia ser juíza e vítima no mesmo processo. Então, eu sou impedida de
de mexer nesse processo, de dar qualquer despacho nesse processo, e o processo foi para uma juíza substituta que julgou esse processo, que tocou esse processo no meu lugar. Eu nem toquei nesse processo, obviamente. Então, isso é o princípio acusatório. Você não pode ser julgador, vítima, acusador, advogado. Você não pode ocupar várias funções no mesmo processo. E o inquérito do fim do mundo, ele é tocado por um ministro que, ao mesmo tempo, é julgador, determina a abertura do inquérito, é vítima também ao mesmo tempo. Então, assim, ninguém sabe o que é exatamente isso, porque no processo penal, essa figura desse inquérito não existe. É algo totalmente anômalo, que o nosso direito penal, o direito processual penal, não reconhece como sendo algo jurídico no sistema processual penal brasileiro. Então, tem uma série, assim, o elenco ali, sei lá, quantas ilegalidades, mais de 10 ilegalidades, eu vou citando uma por uma. Assim, precisaríamos de uma live inteira para falar sobre isso. Não, e a coisa persiste. Persiste e sem fim, né? É uma coisa que persiste e não há prazo para acabar, ninguém tem expectativa de quando vai acabar. Você só vê mais prisões ou mais... Porque não é só a prisão, as pessoas pensam que é só ser preso. Ser preso, claro, é muito ruim, mas você tomar uma busca e apreensão, você sentir o terror da possibilidade de você ser preso, até o próprio ser investigado e ser interrogado, é uma coisa que para as pessoas que não estão acostumadas gera um nível de constrangimento enorme. As pessoas muitas vezes têm que pagar advogados caríssimos, custam uma fortuna. Isso tem consequências muito, muito duras para a vida das pessoas, para pessoas que não cometeram absolutamente crime nenhum.